É muito importante você ter uma informação verdadeira, uma informação confiável. Porque muita gente fala sobre Covid aí e é um blá blá blá, um bli bli bli, uma conversa que às vezes não convence, né? Neste momento, 4 vacinas estão sendo testadas no Brasil, 4 vacinas testadas no Brasil para combater a Covid. Sobre esse assunto, eu vou falar com o gerente de medicamentos da Anvisa. Exatamente, a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, o Gustavo Mendes. Gustavo, boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, todos estamos muito ansiosos, até porque essa vacina da Pfizer, que passou já por todos os testes, ela começa a ser aplicada lá no Reino Unido hoje. Oficialmente começa a ser aplicada no Reino Unido. Quais são as vacinas que podem ou poderão ser liberadas pela Anvisa, porque pediram já autorização, que estariam hoje sendo testadas realmente no Brasil? Pois é, não temos nenhuma das 4 vacinas com pedido de autorização aqui na Anvisa. Isso é importante esclarecer para a população. A bola não está com a gente nesse momento. E por quê? A questão é, as empresas é que decidem se elas vão pedir uma autorização de uso emergencial ou se elas vão pedir um registro aqui na Anvisa. Nós facilitamos os nossos procedimentos administrativos para focar naquilo que é realmente importante, que é saber se a vacina funciona, se ela é eficaz, se ela tem qualidade. E permitimos, então, que as empresas decidam a maneira que elas vão pedir isso. Mas até o momento não temos nenhum pedido. Então, não conseguimos nos comprometer com nenhum prazo, justamente porque não temos essas informações aqui. Então, você que está assistindo o programa, eu disse, olha, vamos combater essas notícias falsas, essas informações erradas. Neste momento, então, a Anvisa, mesmo se quisesse, não poderia autorizar uma vacina porque nenhuma empresa pediu. É isso mesmo. É importante ficar claro isso. Não temos nenhum pedido em andamento, não temos de autorização de uso emergencial e nem de registro. O que nós temos são o compartilhamento de dados que eles podem mandar, mas isso não configura um pedido para autorização. Isso porque é uma decisão das próprias empresas, o momento em que elas vão pedir, né? E para que elas possam pedir, elas precisam ter esses dados. E esses dados precisam ser gerados. Então, por isso, não temos. No caso, nós temos 4 vacinas sendo testadas aqui no Brasil. Quer dizer, são vacinas que, ao serem testadas, enviaram os dados também para a Agência de Vigilância Sanitária. Mas não pediram ainda registro nem emergencial, né? O caso, por exemplo, do Reino Unido é um pedido emergencial. Foi feito às autoridades de lá. O mesmo caso dos Estados Unidos, tanto da Moderna como da Pfizer, pedido emergencial. No caso do Brasil, nenhuma delas, essa Coronavac, que é a chinesa, a Pfizer, a Moderna, nenhuma pediu ainda nenhum tipo de registro. Nenhuma pediu. Você colocou num ponto muito importante, que as 4 vacinas que estão em desenvolvimento aqui no Brasil, elas já compartilharam dados com a gente, sim. Só que esses dados são o que a gente chama de dados preliminares. São dados que ainda não demonstram, não confirmam o quanto é segura e o quanto é eficaz a vacina no estudo que a gente chama fase 3, que é a fase final para liberar uma vacina para uso em massa. E esse dado, só quando a gente tiver acesso a esse dado e também, claro, outras informações relacionadas à qualidade da vacina, onde ela vai ser fabricada, né? No momento a gente está com inspetores na China inspecionando a fábrica que vai fabricar o insumo farmacêutico ativo, ou seja, o ingrediente principal da vacina da AstraZeneca. Inspecionamos na semana passada a fábrica que vai fabricar a vacina Coronavac lá na China. Tudo isso faz parte dessa documentação e desses dados que a gente precisa avaliar para confirmar. Então, assim, não basta a empresa alegar que a vacina tem X% de eficácia, que ela é segura, se não tiver uma agência reguladora que avalie esses dados, confirme essas informações, confronte isso e chancele, porque precisamos ter uma agência isenta, e é o que a gente tem trabalhado, para garantir que a nossa análise, nós como cientistas acostumados a avaliar segurança, eficácia de medicamentos e vacinas, sabemos exatamente quais os pontos para se comprovar que realmente a vacina é segura, qual é o percentual de eficácia dela
e precisamos dessa fase para que a população se sinta tranquila de que vai poder tomar a vacina sem nenhum problema. Atenção, nós estamos conversando com o gerente de medicamentos da Agência de Vigilância Sanitária, esclarecendo todas as dúvidas aí que surgiram sobre a vacina. Até agora você já viu, nenhuma pediu autorização, quer dizer, se não pediu também não pode ter autorização, a Anvisa não poderia autorizar a aplicação de vacina no Brasil, porque não tem nenhum pedido. No caso, a Anvisa, pela legislação nossa, sanitária, nós seríamos mais rígidos do que o Reino Unido, menos rígidos. Estão falando que depois de amanhã já tem uma reunião também nos Estados Unidos para aprovação de caráter emergencial de 2 vacinas. Como que seria a aprovação dessas vacinas? A gente tem trabalhado em parceria com as outras agências reguladoras. Desde que começou a situação de pandemia, nós temos reuniões quinzenais. A Anvisa faz parte dos principais fóruns que discute como se deve avaliar uma vacina, quais são os requisitos para se aprovar uma vacina. Na verdade, a Anvisa está numa posição bastante reconhecida no mundo. A agência tem um status global de referência para vários países da América Latina usam a Anvisa como referência para aprovação nos seus países. E é claro que o trabalho que uma agência de referência fez, como a agência americana, as agências europeias, já fizeram, serve para otimizarmos nossos esforços aqui e focarmos naquilo que realmente é importante para a nossa população. Então, não vamos fazer retrabalho. O nosso nível de requisito é o mesmo, mas é claro que nós vamos aproveitar as informações de outras agências para não ter que recalcular ou perder tempo aqui. Mas não significa que uma aprovação lá necessariamente seja uma aprovação imediata aqui. Nós vamos precisar ter acesso a esses dados para ter certeza de que os dados são os mesmos que foram mandados lá no exterior e que o pedido é o mesmo. Olha, Gustavo, eu gostaria de só lhe fazer uma última pergunta exatamente sobre essa questão do prazo, que eu acho que todo mundo está aí falando, sim, o Reino Unido começou a vacinar, né? Os americanos estão falando que até o dia 17 começam a vacinação, mas ainda nenhuma foi aprovada lá também. E aqui nenhuma pediu aprovação, nem em caráter emergencial. Que se eu, por exemplo, fosse uma empresa que concluía a fase 3, aí eu pedisse em caráter emergencial, a Anvisa teria condição de decidir, né, em quanto tempo? Pois é, a gente não tem se comprometido com prazo justamente porque a rapidez da nossa decisão ela depende do conjunto de dados e pedidos que a empresa vai fazer. Então, a gente não quis colocar nenhum prazo definido em resolução, nem em norma, para a gente ter essa flexibilidade. É claro que a gente espera que seja menos do que o tempo de registro, que é 60 dias, porque o registro é uma análise mais robusta, mais completa, mas a autorização de uso emergencial, que é para ser mais focada, que é para focar naqueles pontos críticos, a gente acredita que seja bem menos que isso. Mas vai depender também de algumas questões importantes. Por exemplo, os dados e os relatórios precisam estar claros para a gente, precisam ser mandados num formato que a gente consiga entender, consiga recalcular se for preciso, consiga discutir com a empresa. E se tiver algum esclarecimento, a gente vai ter que voltar com a empresa e falar, isso aqui não está claro, você precisa explicar melhor por que essa alegação de segurança, por que essa alegação de eficácia. Então, esse prazo a gente só vai poder dar quando a gente tiver realmente o pedido e disser, olha, o pacote é grande, a gente vai precisar de tantos dias. Mas sem esse pedido a gente não consegue dizer nenhum prazo. Bom, Gustavo, muito obrigado por todos os esclarecimentos. Duros, né, mas necessários. É importante reforçar, obrigado pela oportunidade, é importante reforçar que nós estamos focados naquilo que realmente é importante, não estamos atrapalhando nenhum processo, sendo burocráticos, o que nós queremos é dar segurança para a população de que os dados foram revisados e que realmente as vacinas funcionam e são seguras. Muito obrigado, viu? Grande abraço. Obrigado pela oportunidade.